Olá, muito boa tarde, meu nome é Pedro Henrique Santiago. Estamos de volta com o segundo bloco do jornal Potiguar Notícias de hoje, né? Hoje, nosso entrevistado aqui desse segundo bloco é José Antônio Aquino, presidente do Simpef-RN, para a gente conversar um pouquinho sobre segurança pública, né? Sobre essa situação do Rio Grande do Norte e também, no final, um pouquinho sobre a situação do Brasil, né? Primeiramente, boa tarde, Aquino. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores. Uma satisfação estar aqui. Aquino, a conversa de hoje vai girar muito em torno da segurança pública no Rio Grande do Norte, né? A situação que estamos vendo hoje aqui no nosso estado é de muitos assassinatos a policiais federais, a policiais, né? Em policiais em geral. A gente estava até conversando aqui antes de começar, falando um pouquinho dos números, né? Que, segundo o óbvio, né? Que é o Observatório da Violência Letal e tal, desde 2011, 67 policiais foram assassinados. Só em 2017, 16 policiais foram assassinados. Como você tem visto essa situação, Aquino? Qual a perspectiva que o sindicato tem visto disso e as possibilidades futuras para solução, né? Porque é uma situação muito complicada. Realmente, Pedro, é uma situação bastante delicada, como se não bastasse a situação da violência e os registros de homicídios contra as pessoas em comum. Agora começaram-se a se ter registros de afronta aos próprios operadores de segurança, né? O que é uma situação que chama bastante atenção, porque na verdade, é uma afronta direto ao Estado, né? Essa é a situação caótica que nós chegamos. O Fórum de Segurança Pública no Rio Grande do Norte, que é composto pelos sindicatos e associações de todos os operadores de segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, tem se debruçado sobre essa situação, tem tentado discutir. Inclusive, na última sexta-feira, nós fizemos um evento em frente à governadoria para chamar mais uma vez a atenção do governo do estado acerca dessa situação. Nós já estivemos reunido, o fórum esteve reunido com a secretária de segurança, e nós apresentamos uma série de propostas que contribuem, a ideia que se contribua para que nós consigamos fortalecer esse enfrentamento do Estado à criminalidade e consigamos debelar essa situação caótica, tanto quanto contra essa afronta aos policiais, como também para que nós resolvamos essa questão da violência contra a sociedade em geral. Nós estamos, infelizmente, observando que não existe nenhuma efetiva medida aplicada pelo Estado que consiga debelar essa caótica situação. E isso é preocupante, tanto para nós, enquanto operadores de segurança, quanto para a população em si, né? Aquino, só para intercalar essa situação de você estar aqui como representante do sindicato, né, eu queria saber de você como cidadão, né, como policial também. Como você tem assim, saído de casa, a sua preocupação hoje é maior? Como é que você tem lidado com isso? Porque esse número é extremamente preocupante, né? Sem dúvidas, é muito importante. Tanto nós, operadores de segurança, né, nós temos orientado tanto os filiados como os familiares dos policiais para redobrarem a atenção, e isso, obviamente, estende-se a toda a sociedade, né? É muito importante que nós mudemos o nosso dia a dia, né? Passemos a observar mais locais o que nós frequentamos, estarmos sempre atentos a se pessoas estão a nos seguir em determinados locais. Então, essas observações, deixar de transitar sempre que possível em locais com pouca iluminação, porque isso naturalmente favorece a atuação da criminalidade. Então, esses detalhes são muito importantes. E, mais especificamente, com relação aos policiais, nós temos sempre alertado para que nós redobremos todas as atenções para que nós não sejamos vítimas dessa triste violência que se abateu sobre o nosso Estado. Aquino, a gente sabe que na situação atual gera uma enorme insatisfação perante o governo, né? Com esse caos que está instalado. Você acha que é uma possibilidade do caos aumentar ainda mais com a represália ao contrário, né, da polícia tentando revidar isso? Como é que você enxerga isso, se há essa possibilidade, se não há? Como é que a polícia vai e pode agir perante essa insatisfação com o governo do Estado?
Em verdade... É uma preocupação, só rapidinho, é uma preocupação do Simpef isso? Claro, claro. Todos os componentes do Fórum de Segurança Pública têm cotidianamente se manifestado acerca dessa questão. Nós, policiais, temos obrigação de agirmos sempre no estrito cumprimento do dever, respeitando as regras estabelecidas, e o que, na verdade, está faltando, e isso é o que tem prejudicado sobremaneira a atuação das polícias, é a insistência dos gestores públicos num modelo de polícia completamente ultrapassado, que aí é extremamente burocratizado, as investigações não funcionam efetivamente. Quanto à atuação por si só dos operadores de segurança, quanto a isso, há uma explícita orientação de todas as lideranças do movimento dos policiais para que essas intervenções elas sejam sempre enquanto representantes do Estado, ou seja, as atuações elas são sempre respeitando absolutamente a legislação vigente. Há umas 2 semanas, 3, eu tive a oportunidade de ir com o nosso diretor José Pinto Júnior. Nós fomos até São Miguel do Gostoso, onde o governador estava lá inaugurando um polo turístico na região. E aí o governador, mais uma vez, foi perguntado sobre a questão da segurança pública, e ele citou no final da conversa que, ao final do seu mandato, deixaria um legado na segurança pública do Estado. O que a gente vê até esse penúltimo ano de mandato dele, do primeiro mandato dele, se ele quiser essa reeleição, não é essa situação de legado que a gente vê, né? A situação completamente ao contrário do que ele tem falado. Como é que você vê essa situação do que ele tem dito e da situação que está o Estado hoje? Em verdade, Pedro, é muito importante a sociedade observar que não é só especificamente nesse governo que nós estamos enfrentando esse problema. Na verdade, o problema da segurança pública no Brasil, ela remonta aí a pelo menos 30 ou 40 anos. Não existe nenhuma política efetiva que busque modernizar as polícias, a atuação das polícias. Então, nós estamos fazendo mais do mesmo. Então, dificilmente se concretizará essa fala do governador, porque nós estamos observando que ele apenas faz o mesmo que outros governos fizeram e que não resultaram em nada, e, pelo contrário, nós chegamos a essa triste realidade que nós vivemos hoje. Nosso tempo, infelizmente, está encerrando, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta a você, a nível de Brasil. Né? Nós tivemos ontem a aprovação, né, da reforma trabalhista no Senado Federal, né? E como o Simpef, eu acredito que o senhor seja contrário totalmente a essa reforma e lutou contra isso, né? Foram às ruas, assim como outros sindicatos. Como você tem visto essa perspectiva a partir de hoje, né, que foi aprovado pelo Senado, que vai passar ainda pelo Michel Temer, né, para sancionar? Como é que você tem sentido essa receptividade dessa aprovação do Senado de ontem? Infelizmente, a aprovação dessa proposta ontem no Congresso é um atraso violento. Nós compreendemos que vai beneficiar sobremaneira o empresariado, os trabalhadores em si serão bastante prejudicados. Existem alguns pontos específicos em que pretensamente haverá um ganho para os trabalhadores, mas no bojo do que foi aprovado, no geral, é um atraso muito grande. E isso é uma sinalização fundamental para toda a sociedade. A reforma da Previdência, eles vão tentar jogar agora no segundo semestre para tentar aprovar. Então, vai necessitar uma mobilização muito maior de todos os trabalhadores para que nós consigamos derrotar essa proposta de emenda constitucional. É muito interessante que todos nós estejamos conscientes disso e que participemos das manifestações. Só assim eu creio que a gente consiga reverter essa situação. José Antônio Aquino, presidente do Simpef, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por comparecer e nos dar essa entrevista. Obrigado, a satisfação. Sempre que possível estaremos aqui a fazer alguns esclarecimentos.